Aleluia, louvado é Jesus pela nossa vida, pelo nosso eu, pelo nosso ser. A Bíblia vem dizer que Ele me resgatou e te resgatou, foi com amor. O amor, aleluia, sobrenatural e inefável, que nós não conseguimos explicar. É esse amor de Deus pela minha e pela sua vida. E é por isso que eu estou aqui, deixo a paz de Cristo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa palavra, mas eu creio que os céus vai falar tremendamente contigo, assim como falou comigo. Que Deus, aleluia, na sua infinita bondade, continue te visitando, continue te sustentando e queira sempre na sua vida a vontade de Deus, porque a Bíblia vem dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Quero te convidar a louvar, a bendizer e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Porque a Bíblia vem dizer que em tudo Ele é fiel, em tudo Ele é bom e em tudo Ele sempre sabe o que faz. Por isso, comece agradecendo e declarando a Deus. Porque Ele tem feito muito mais do que o que você pede ou daquilo que você pode imaginar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Declare para o Senhor que você não pode viver sem Ele, sem a sua presença. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Oh, aleluia. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Oh, aleluia. Que o Espírito Santo possa te abraçar e me abraçar neste momento. Sabe quando você recebe aquele abraço aconchegante, que você sente, louvado seja Deus, algo diferenciado? É esse abraço que os céus, aleluia, Ele te dá. Muitas das vezes até por intermédio da vida de alguém. E Deus, Ele veio dizer que Ele abraça sim. Se você crer neste momento, Ele está te dando um abraço do céu. Feche seus olhos, consiga sentir a presença do grande eu sou aí onde você está. Se você, aleluia, quer um abraço, aleluia, do céu, peça a Jesus que Ele ouve. Peça a Ele um colo, como um filho, aleluia, pede um colo ao seu pai. Muitas das vezes, aleluia, quando está ali, louvado seja Deus, sentindo alguma coisa. Muitas das vezes, aleluia, quando está adoecido. Muitas das vezes, quando está com sono. A criança, ela sempre corre para os braços, aleluia, da mãe. Sempre corre para os braços do pai ou para os braços de alguém que ela confia. No momento que ela se sente cansado, no momento que ela se sente, aleluia, ameaçada, no momento, aleluia, que ela sente sono, no momento, louvado seja Deus, que ela sente que ela precisa de um amparo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso declare que você não pode viver sem esse colo, você não pode viver sem essa presença, você não pode viver, aleluia, sem o abraço, sem o cuidado desse Pai que é tão zeloso, que é fiel, que é poderoso. Declare onde você está. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Oh, aleluia. Declare que você não pode, que você não quer, que você não vai viver sem essa presença soberana e grandiosa,
sem esse colo, sem esse cuidado. Louvado seja Deus. É por isso que a Bíblia vem relatar que eu e você somos as meninas dos olhos de Deus. Menino, louvado seja Deus, é todo aquele que precisa de cuidado. Menino é todo aquele, aleluia, que precisa de zelo. E Deus veio dizer para mim, para você, que Ele está com o colo, aleluia, pronto. Que Ele está, aleluia, te esperando. Oh, é por isso que a Bíblia vem dizer que Deus, Ele permanece no seu, aleluia, sublime trono. Assentado, assim como disse Isaías, que Deus está assentado no seu sublime trono. E aqui eu venho entender que Deus, Ele fica, aleluia, sentado primeiro porque Ele é rei, louvado seja Deus, mas Ele tem um colo para mim e para você. O Espírito Santo fala grandemente ao meu coração, fala para os meus filhos, filha, fala para as minhas filhas, filha, que eu, aleluia, sou um pai, que quero dar colo, aleluia, que quero fazer um cafuné, que quero abraçar, que quero tê-lo, aleluia, pertinho, aleluia, de mim. É por isso, aleluia, que nós sentimos um refrigério, um alívio quando nós vamos à presença do Senhor, porque o próprio Deus, aleluia, Ele nos toma, aleluia, Ele nos coloca no colo, Ele nos refrigera, oh, louvado é Jesus, e Ele faz o que ninguém consegue fazer. É o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amado da nossa alma. É Ele o grande eu sou, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Kadosh, o Jeová Shalom, o Jeová Nissi, o Jeová Elohim, o Jeová Tsidkenu, oh, aleluia, o Jeová Yeshua, glória a Jesus. Talvez aí você se pergunte, por que muitas das vezes eu falo todos esses nomes, porque aí eu não sei qual é, aleluia, a sua necessidade, mas eu creio que o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus de toda e qualquer necessidade. Por isso eu louvo ao Senhor Jesus, porque Deus, Ele é o Deus da provisão, é o Deus do poder, é o Deus da misericórdia, é o Deus do milagre, é o Deus da justiça. É o Deus da salvação, é o Deus da libertação, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão, é o Deus do amor. E louvado seja Deus, todos esses nomes em hebraico simbolizam um nome desses aqui que foi dito. É o Deus da sabedoria, é o Deus da divina compaixão, das divinas revelações. E Deus, Ele pode todas as coisas. E é esse Deus, aleluia, que eu louvo. É esse Deus que eu adoro. É esse Deus que eu exalto. E é esse Deus que eu bendigo. E eu tenho certeza que aí também você, louvado seja Deus, busca na presença dEle cada dia mais, na certeza de que Ele pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Eu quero louvar a Deus, porque Deus, Ele trouxe aqui uma palavra ao meu coração no dia de hoje. Eu gostaria de compartilhar contigo. Estou só colocando aqui um fundo musical, para que assim o Espírito Santo continue ministrando ao meu e ao teu coração. Louvado é Jesus, porque até aqui tem me sustentado, tem te sustentado e te fortalecido, tem sido o meu e o teu Deus. Permanece sendo, louvado seja Deus, o Deus da nossa habitação, nosso refúgio. Louvado seja Deus, o refúgio que a nossa alma tanto busca, que a nossa alma tanto precisa, que tanto o nosso pensamento e o nosso coração almeja pela paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Deus, Ele hoje, aleluia, Ele falou grandemente no meu coração por intermédio dessa palavra. Deus, Ele me trouxe a lembrança. E quando eu abri a palavra e eu li, eu entendi o que o Espírito Santo queria ministrar comigo e contigo. Por isso eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo de número 15. E nós vamos ler a partir do verso de número, louvado seja Deus, 20, que diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe do seu pai, o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Engraçado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu não ia começar a ler por aqui, eu ia começar a ler de outros versículos, mas o Espírito Santo me fez subir um pouco mais. E eu creio que é porque tem uma conexão com o louvor, que Deus, Ele queria que eu louvasse, Ele trouxe em meu coração. E eu vou repetir, diz assim, só para aumentar um pouco mais a sua fé, porque Deus é um Deus que Ele fala tremendamente. Diz assim: estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai,
Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho grande e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E diz assim a palavra do Senhor: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Estava onde? Filho mais velho, versículo de número 25 diz assim: no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Eu quero louvar a Deus, porque Deus ele é santo e fiel. Só um momentinho que Deus me mostrou algo aqui, eu vou só sinalizar. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Louvado seja Deus. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matou o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra, porque Deus ele é fiel. E eu louvo a Jesus porque Ele é um Deus que nos ensina todos os dias como nós devemos caminhar, como nós devemos prosseguir para nos achegarmos mais a Ele, para termos um pouco mais de intimidade, né? E a Bíblia vem dizer, nesse livro aqui, você conhece essa história, é uma passagem muito conhecida. Eu já comecei a ler a partir do verso de número 20, mas um pouquinho da metade, né? Porque o capítulo 15 ele também vem falar sobre a ovelha perdida. Louvado seja Deus, vem falar sobre a parábola da moeda perdida. E entre essas parábolas aqui, Jesus ele relata a parábola do filho perdido, que em algumas traduções bíblicas também vem dizer lá o filho pródigo. E é sobre essa palavra que eu quero falar um pouco contigo hoje, por intermédio da presença do Espírito Santo que habita em mim e habita em ti. A Bíblia vem dizer que existia ali um pai que tinha 2 filhos, e a Bíblia nos diz que um então resolve pegar toda a sua herança, resolve sair da casa do seu pai e resolve conhecer o mundo lá fora. E a Bíblia nos diz que durante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda essa trajetória, a Bíblia nos diz que ele conhece de fato que o mundo era ilusão, que o mundo só engana e que tudo que ele tinha na casa do pai era muito melhor do que aquilo que o mundo poderia oferecer. E a Bíblia diz que então ele decide voltar. E quando ele volta, a Bíblia nos fala que o pai, ele faz aquela festa. A Bíblia vem dizer que o pai, ele abraça aquele filho, ele beija. E a Bíblia diz que houve um irmão também, louvado seja Deus, que ficou na casa. Houve um irmão que ficou o tempo todo ali com o pai. E a Bíblia diz que quando o irmão retorna, ele não está dentro de casa, mas ele está no campo. E isso me chama a atenção e te chama a atenção, porque por diversas vezes essa palavra ela é mencionada, mas ela fala muito a respeito do filho pródigo, aquele filho que saiu, mas que encontrou o caminho de volta para a casa do seu pai, aquele filho, louvado seja Deus, que pecou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e recebeu o perdão, recebeu a graça do retorno para a casa do Senhor.
Mas aqui eu quero falar contigo hoje, a partir do verso de número 25, que foi aquilo que o Espírito Santo muito ministrou ao meu coração. Não que outra palavra não traga lições, não que outra parte não nos traga aprendizagens, mas Deus ele quer focar um pouquinho mais aqui, a partir do verso de número 25, que diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E eu quero dizer para você que o reino dos céus, ele é um reino alegre, ele é um reino, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem música assim, louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que os querubins e os serafins, eles a todo tempo, né, eles cantam louvores ao nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que então a primeira coisa que aquele pai faz é dar uma festa. Mas o filho que estava no campo, o filho que havia ficado, ele não entende. E a Bíblia vem dizer que então ele se ira. Mas aqui o Espírito Santo falou ao meu coração que por muitas das vezes tem pessoas que até ficam na presença do Senhor. Tem pessoas que até entendem que precisa ficar na casa, mas em algum momento, louvado seja Deus, está no campo, está um pouco despercebido. A festa começa e ele não sabe de fato o que está acontecendo. E quando ele chega, ele acha um absurdo, né? Está acontecendo uma festa sem ele estar presente. Ele acha um absurdo estar acontecendo uma festa por alguém que não merecia. Ele acha um absurdo o pai festejar por aquele que voltou e não festejar por ele que estava ali a todo tempo. Mas aí o pai vai falar algo interessante. O pai vai dizer assim: louvado seja Deus, disse o pai: meu filho, você sempre, louvado seja Deus, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. A Bíblia vem dizer que o pai então ele fala: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. E muitas das vezes nós estamos olhando, louvado seja Deus, para algumas situações à nossa volta. Estamos esquecendo de desfrutar aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus ele tem para mim e para você. A Bíblia vem dizer que se nós cremos, nós vamos comer e nós vamos herdar o melhor nessa terra. Mas é importante eu e você crermos. A Bíblia diz que o filho estava ali a todo tempo. Mas aí ele diz assim: estive aqui todo esse tempo trabalhando, olha só, louvado seja Deus, com um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E aqui vai uma lição para mim e para você. Será que em algum determinado momento aquele filho pediu ao pai para festejar com seus amigos um cabrito? Porque o pai vem dizer que: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. E Deus vem dizer para mim e para você que nós precisamos, louvado seja Deus, entender que Deus ele vai se preocupar comigo e contigo que estamos na presença dele, sim. Mas eu gostaria de abrir um parêntese e gostaria de trazer, louvado seja Deus, algo do nosso cotidiano, para que então nós venhamos a entender o que Deus ele quer ministrar. Uma criança, louvado seja Deus, quando ela tem meses, é diferente de um bebê que tem meses, é diferente de uma criança que anda, de uma criança que já consegue tomar um banho, de uma criança que já consegue se alimentar. E Deus ele vem dizer para mim e para você que é necessário nós entendermos que algumas pessoas precisam, louvado seja Deus, de algo que talvez eu e você que já estamos aqui precisamos entender que Deus ele precisa cuidar. Por que Deus ele trouxe esse exemplo? Porque eu vou entender que aquele filho, ele estava retornando, ele precisava entender que ele era perdoado. Ele precisava entender que o pai não o condenava, mas que o pai, aleluia, o abraçava e o recebia de braços abertos. E muitas das vezes nós estamos olhando para a situação e nós estamos pensando até, mas não merece.
mas fez tanta coisa, mas aprontou tanto, agora volta como se nada tivesse acontecido. E Deus está dizendo: se eu não condeno, por que você tem que condenar? Se eu não condeno, por que você tem que julgar? A Bíblia vem dizer que o pai então insiste para que o filho, aleluia, festeje com ele a volta do irmão, mas a Bíblia vem dizer que ele se ira. A Bíblia vem dizer que ele não festeja, e Deus vem dizer: festeja quando alguém voltar para a minha presença, quando alguém estiver começando a se arrepender. Festeja, louvado seja Deus. Porque poderia estar muito mais perdido, poderia estar morto. A Bíblia vem dizer que o pai diz assim: louvado seja Deus, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Eu venho entender que aquele filho, ele ficou na casa, mas ele não aprendeu o que de fato ele deveria aprender. E o Deus que me trouxe aqui é o Deus que quer que eu e você venhamos a aprender. E nós precisamos olhar para o outro com olhar de misericórdia, como o Pai olha. E nós precisamos olhar para o outro e não nos indignarmos quando Deus fazer algo de bom na vida daquela pessoa que errou, na vida daquela pessoa que falhou. Por quê? Porque existe muitas das vezes um arrependimento por trás. Louvado seja Deus daquela volta. Louvado seja Deus. O pai, ele faz porque ele vê o arrependimento. Quando o filho chega, ele diz assim: pai, pequei contra ti e contra os céus. Então o pai entende que o filho se arrependeu, e por ele ter se arrependido, o pai, ele dá o perdão. E Deus vem dizer para mim e para você que todas as vezes que ele perdoa alguém, que ele festeja, todas as vezes que ele, louvado seja Deus, faz na vida de alguém que muitas das vezes já errou tanto, já falhou tanto, e você está olhando e você está pensando até: mas faz tanto tempo que eu estou aqui, eu cumpro as ordenanças. A Bíblia vem dizer que aquele filho disse que ele trabalhava como escravo, e Deus, ele não tem a mim e a você como escravo, ele tem a mim e a você como filho, como servos. Escravos eram quando nós, louvado seja Deus, éramos escravos do pecado lá no mundo. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem nos resgatou. A Bíblia vem dizer que aquele filho, ele não entende que tudo aquilo ali era dele. Então ele não estava trabalhando por algo, louvado seja Deus, que era de outro. Era dele. E os céus vêm dizer que ele é o dono do ouro e da prata. E tudo que é do céu é teu. Tudo que Deus, ele, aleluia, fez no passado, ele pode fazer. A Bíblia vem dizer que Deus, ele honra Davi. A Bíblia vem dizer que Deus, ele honra Moisés. E Deus, ele tem honra para mim e para você. Mas é necessário nós nos alegrarmos. É necessário nós não nos irarmos. Quando alguém receber algo, é necessário nós não questionarmos mais por que ele. Porque ele que tanto fez, que aprontou, que aconteceu, que desprezou o amor de Deus, agora retorna e recebe tudo isso. E eu que fiquei aqui não sou digno. E Deus está dizendo para você: você sempre pode ter. Só que muitas das vezes nós limitamos aquilo que Deus, ele tem para mim e para você. Muitas das vezes eu e você não entendemos que Deus, ele tem uma herança para mim e para a sua vida. A Bíblia vem dizer que se nós crermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Deus, ele tem sempre o melhor. O filho estava lá todo o tempo, ele tinha acesso a tudo, mas ele não usava. E então ele se indigna quando o pai pega louvado seja Deus, cabrito, e mata, para que então seja festejado o retorno. O mesmo Deus, aleluia, que abraçou aquele filho que voltou, é o mesmo Deus que abraçou todos os dias aquele que ficou. A diferença é que aquele que voltou, louvado seja Deus, recebeu um abraço visível, um abraço onde todos puderam ver. Mas a Bíblia vem dizer que durante todo aquele tempo, aquele filho que saiu passou por maus bocados, passou por maus perrengues. E nós, louvado seja Deus, que estamos aqui na presença de Cristo, estamos aqui com Cristo, estamos recebendo da sua graça todos os dias, estamos recebendo da sua misericórdia todos os dias. Não tem nos faltado a provisão, a proteção, o livramento. Quando faltou para aquele filho que estava perdido, Deus vem dizer para você:
Não olha para aquilo que eu faço na vida do outro, na vida daquele que se arrependeu, mas olha para tudo aquilo que eu tenho para você, tudo aquilo que está aqui. Tudo aquilo que eu já falei que é teu. Porque a Bíblia vem dizer que o Pai diz assim: mas louvado seja Deus. Disse o Pai: meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Deus vem dizer que tudo que Ele tem, tudo. E quando Deus ele fala tudo, é o tudo. É o abrangência em todas as áreas. É financeiramente, é espiritualmente. É em todas as áreas. Tudo. Tudo que estava ali. Tudo que pertencia àquele pai, pertencia àquele filho. E muitas das vezes nós nos iramos. Nós nos revoltamos. Por quê? Porque permanecemos aqui, na presença de Cristo. Permanecemos aqui onde Deus ele disse para nós ficarmos. Outras pessoas saem, quando elas voltam existe aquela festa, existe todo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo aquele cenário, toda aquela preparação de honra. E Deus está dizendo: se alegre. Deus está dizendo: não se ire. Deus está dizendo: não se revolte. Porque tudo que eu tenho também é teu. Eu nunca te desamparei, eu nunca te neguei nada, sempre esteve nas tuas mãos. Faça uso, tome posse, profetize, declare. E comece a ver o trabalhar de Deus. A Bíblia diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando voltou para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. E muitas das vezes nós deixamos de olhar para aquilo que Deus ele tem, para aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém que errou. E Deus está dizendo assim para mim e para você: lembra-te da oração do Pai Nosso, que nós devemos, aleluia, perdoar para sermos perdoados. A Bíblia vem dizer que aquele irmão, ele não entendeu o propósito de Deus, ele não entendeu a vontade do Pai, ele não entendeu que precisava sim ter uma festa. Não fique de fora da festa que Deus ele faz na vida de alguém. Não fique de fora do banquete que Deus ele preparou para honrar alguém. Não fique de fora por quê? Porque quando há arrependimento, quando há, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma volta, um retorno de coração, de toda sinceridade, mas tem que ser, irmãos, também de coração. Porque não adianta vir para adquirir de novo e sair, não. É de coração. Festeje, se alegre, participe da festa, se assente no banquete, colabore com os céus. Você sabia que os céus, louvado seja Deus, ele colabora a minha e a sua vitória? Você sabia, louvado seja Deus, que o céu ele torce por mim e por você? Então comece a torcer também pelas causas do céu. Comece a torcer, a comemorar, louvado seja Deus. O Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração. E Deus falou grandemente: filha, eu quero que você fale. E tenha certeza que a palavra do Senhor, antes de cortar, e ela cortar aqui também no meu coração. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é espada de dois gumes. E os céus, ele trabalha perfeitamente na minha vida e na sua. O que Deus ele está querendo dizer para mim e para você é que nós venhamos a aprender com as coisas que Deus ele deixou escrito, para que nós não venhamos a pecar, para que nós não venhamos a nos irar pela condição, pelo retorno, pelo favorecimento de alguém, não. Mas para que nós venhamos a celebrar. E a Bíblia vem dizer
que o pai diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Mas a Bíblia também me diz que quando o filho que ficou em casa se irou, a Bíblia vem dizer que o pai saiu da festa. Olha que tremendo, diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Você tem noção o quanto você é especial para Deus, a ponto de Deus, louvado seja Deus, parar uma festa para ir buscar alguém que está com o coração entristecido, que está se sentindo desfavorecido, que está se sentindo que não tem tanto valor. Mas Deus está dizendo assim para mim e para você, que para mim, aleluia, que para Ele, eu e você, eu e aquele que muitas das vezes saiu, você e aquele que deixou, ou aquele que muitas das vezes pecou e retornou, nós somos filhos. Todos dois eram filhos e todos dois precisavam de amor. A Bíblia vem dizer que o pai, ele sai para encontrar o que se perdeu, mas ele também sai da festa para buscar aquele que se irou. E Deus está dizendo para mim e para você que eu ou você não somos menos importantes do que, louvado seja Deus, ninguém. Deus, ele tem um amor sobrenatural. E a Bíblia vem dizer que nos dois momentos ele saiu. E eu tenho certeza que nas duas saídas ele abraçou aqueles filhos. E é o Deus que vem dizer que ele tem um abraço para você no dia de hoje. Receba o abraço do Senhor Jesus, o abraço daquele que te formou, daquele que te criou, daquele que entende a sua dor, daquele que entende que muitas das vezes você pensou que ficou deixado de mão. Você pensou que Deus está olhando para a causa de outro, mas que não está olhando para a sua. Você que tem olhado a causa de alguém que até errou, a causa de alguém que até você acha que não merecia recebeu uma vitória e recebeu. E está pensando, por que eu não recebo? Por que não chega a minha hora? Por que eu estou aqui todo esse tempo? Por que eu estou perseverando? Por que eu estou lutando? E eu não recebi nada. E Deus está dizendo, você sempre esteve aqui comigo. A minha graça não te basta, a minha presença não é o suficiente. A Bíblia vem dizer que o Pai, ele responde, você sempre esteve aqui comigo. E Deus vem dizer para mim e para você que o que você tem de mais importante é a presença dele. Você já pensou como seria, aleluia, os perrengues que aquele outro filho passou sem a presença do pai, sem poder contar? A Bíblia vem dizer que ele quis até comer a comida dos porcos. Imagine só o que ele não passou na trajetória do retorno, sem dinheiro, sem nada, para voltar para casa. A Bíblia diz que ele chegou caminhando. E Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim, não pense você que eu não me importo, não pense você, aleluia, que eu vou dar mais para A ou para B, não. Está aqui, filho meu, tome posse, se aproprie. Declare sobre a sua vida, chame a existência. Adquira, usufrua. A Bíblia vem dizer que Deus, ele tem bênçãos escondidas, é só nós clamarmos. A Bíblia diz que se nós clamarmos, oh aleluia, Jeremias 33:3 diz assim, clamar-te-ei, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabe. Porque tu muitas das vezes pensa que eu abençoo a vida de A e de B e não abençoo a tua vida. Quando eu estou contigo lado a lado, quando você está na minha casa, essa é a melhor bênção que alguém pode receber e pode ter. Tudo que eu tenho é teu. Será que você ainda não entendeu? É preciso você abrir a visão. Deus veio te falar. Deus veio falar comigo. Abre a tua visão. Eu sou Deus, o dono do ouro, o dono da prata. O mesmo Deus, aleluia, que falei para Abraão, vou tirar você dessa terra e vou te levar para uma terra que te mostrarei. E lá irei prosperar você. Irei fazer com que você, aleluia, seja pai de nações. Muitas das vezes é falta de visão da minha parte e da sua parte para enxergar. A Bíblia vem dizer que o filho estava ali, mas ele não enxergava tudo aquilo que era dele. Ele não enxergava que tudo quanto ele estava trabalhando, tudo quanto ele estava fazendo era para a sua herança. E Deus está dizendo, toda obediência, aleluia, eu retribuo em herança, porque na minha frente vem galardão. Abra a tua visão.
Entenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus.